Olá! Começa agora mais um bate-papo jurídico pela Local TV, canal 25 da NET. Hoje vamos abordar mais dois assuntos que foram muito solicitados por e-mails para o programa e estou aqui com o Dr. Rodrigo Bley. Olá, doutor! Olá, doutora Mayra, tudo bem? Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui. E hoje vamos tratar de dois assuntos interessantes que foram objeto de muitas dúvidas, como suscitou a doutora Mayra. E eu vou tratar hoje um pouquinho dos tribunais administrativos e dos recursos, como é o funcionamento desses tribunais, o que pode ser objeto de recurso, se existe limitação de valores, quais as vantagens de se fazer uma defesa administrativa de um auto de infração, explicar um pouquinho como é o funcionamento desses tribunais, para que aqueles que sofreram autuações na área fiscal saibam que existem outras alternativas além de se recorrer diretamente ao Poder Judiciário. Muito bom, doutor. É um assunto realmente muito interessante e eu vou tratar um pouquinho sobre as regras para o recebimento, a continuidade do plano de saúde quando o contrato de trabalho se encerra, seja por demissão, sem justa causa ou aposentadoria. Até porque é um direito muitas vezes esquecido dos empregados e dos empregadores quando a rescisão do contrato ocorre. A gente tem que pensar um pouco principalmente com relação à aposentadoria, porque o empregado já tem uma certa idade e numa situação que ficar sem plano de saúde na atual conjuntura do país, em que praticamente os hospitais, ambulatórios, eles são abandonados, né, por má gestão, por desvio de verba, seja o que for. Então é um assunto que tem que ser muito bem tratado para que tanto o empregado saiba o seu direito quando rescindido esse contrato, ou da aposentadoria, né, ou na rescisão, ou para o empregador, para saber que ele tem que dar continuidade a um direito que ele mesmo ele dá para o empregado, né, durante a vigência do contrato, que não é porque o contrato foi rescindido que ele vai ser abandonado, né, e ainda mais se tratando de saúde. Ok, e no próximo bloco nós voltamos para responder aqui algumas perguntas feitas pelos telespectadores. Até já. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você que está em casa e tem dúvidas sobre seus direitos, mande um e-mail para a gente, que sempre que possível nós iremos respondê-los. E agora nós vamos para a primeira pergunta para o Dr. Rodrigo. É possível recorrer de todas as autuações fiscais ou há restrições? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que são os tribunais administrativos para a gente poder chegar à resposta dessa pergunta. Sempre que um cidadão, um contribuinte, recebe uma autuação fiscal, ou seja, ele recebe um auto de infração, onde lhe é cobrado algum imposto ou algum tributo, ele pode, além de recorrer judicialmente, recorrer administrativamente. Então, como nós temos aqui as três esferas de poder, de poder tributante, por assim dizer, União, Estados e municípios, nós temos os tribunais administrativos municipais, estaduais e no âmbito federal.
Então, sempre que você receber, por exemplo, uma autuação referente a uma cobrança de IPTU, você pode fazer um recurso administrativo perante a prefeitura do seu município. Quando você recebe um auto de infração cobrando um imposto ou uma taxa de âmbito estadual, como por exemplo ICMS ou o ITCMD, você pode fazer um recurso administrativo para os tribunais administrativos do seu estado. E, em se tratando de tributos federais e contribuições também, seja PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, você pode fazer um recurso para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a última instância administrativa e é o tribunal sediado em Brasília. Então, basicamente, de qualquer autuação, você pode sim fazer uma defesa administrativa e recorrer administrativamente. Existem em alguns tribunais administrativos restrições no que se referem aos valores cobrados, como por exemplo no âmbito estadual, o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, ele impõe restrições de valor, ou seja, você não pode recorrer para o TIT de nenhuma autuação inferior a 5.000 FESPs. Então, se você tiver alguma autuação de valor inferior a 5.000 FESP, você pode fazer um recurso administrativo perante a Delegacia Regional Tributária da sua cidade, mas dessa decisão você não vai poder recorrer ao Tribunal de Impostos e Taxas porque existe essa limitação de valor. Então, praticamente esse processo vai se encerrar na segunda instância administrativa. Fora isso, as outras limitações que existiam no passado acabaram sendo derrubadas perante o Poder Judiciário porque foram declaradas inconstitucionais. Por exemplo, havia antigamente restrições no âmbito do CARF, onde se exigia depósito judicial de parte do valor discutido ou oferecimento de bens em garantia. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa restrição, a imposição dessa regra, era uma limitação ao direito de recorrer, porque aqueles que têm mais condição, mais recurso financeiro, conseguiam fazer os seus depósitos judiciais e recorrer ao tribunal, ao CARF no caso, e aqueles que não tinham condição financeira de fazer, acabavam não podendo se socorrer a esse tribunal administrativo. Porém, hoje essas questões estão superadas e praticamente qualquer autuação fiscal pode ser, sim, objeto de recurso. Vamos para mais um e-mail para o Dr. Rodrigo. Quais são os principais tribunais administrativos? Bom, como eu disse na primeira pergunta, cada estado tem o seu tribunal administrativo no que se refere à cobrança dos tributos estaduais. Aqui, mais especificamente no estado de São Paulo, a gente pode dizer que o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, talvez dentro de todos os tribunais administrativos estaduais o mais importante e também aquele que foi utilizado como modelo para praticamente todos os outros tribunais, inclusive para o próprio CARF, tá? Pelo seu modelo de organização, de distribuição de processos, composição de turmas. Então, dentro dos tribunais administrativos, o do Estado de São Paulo, obviamente, o principal é o TIT, também é um dos principais do Brasil. E dentro do âmbito federal, nós temos o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, né, que julga todos os recursos fiscais dentro do âmbito tributário federal. Tá? É importante dizer que todos esses órgãos, eles têm composição paritária, ou seja, sempre compostos por juízes chamados juízes dos contribuintes e juízes fiscais. Por exemplo, o TIT, cada Câmara é composta por 4 juízes, sendo 2 juízes indicados pelos órgãos representativos de classe, são os chamados juízes contribuintes, que estão lá para defender os interesses dos contribuintes, e 2 juízes que são os juízes indicados pela Fazenda do Estado de São Paulo. O CARF também é um órgão paritário,
onde a composição é de 6 juízes. Então, são 3 juízes do fisco e 3 juízes do contribuinte. A composição é feita por câmaras, sendo que no TIT também existe a Câmara Superior, que está lá para pacificar o entendimento do tribunal referente a todas as questões que são discutidas. Então, quando existe divergência de entendimento entre uma Câmara e outra, você pode fazer um recurso especial, esse recurso é julgado nas câmaras superiores e a Câmara Superior pacifica o entendimento do tribunal sobre aquela matéria. No CARF existe uma composição semelhante e esses 2 tribunais são os que servem de parâmetro, acho que para todos os outros. Temos mais uma pergunta para o Dr. Rodrigo. Tem vantagem de se recorrer administrativamente? Bom, basicamente eu visualizo 2 vantagens. A primeira é que os recursos administrativos, eles não despendem custas ou taxas, ao passo que um recurso dentro da esfera judicial, você tem que recolher as taxas judiciais, existe todo o curso de tramitação do processo. Os procedimentos administrativos não necessitam de depósitos de taxas recursais ou recolhimento de qualquer tipo de custo. Então, existe uma vantagem econômica. E a outra vantagem que eu vejo é o seguinte: os tribunais administrativos, os grandes, como eu falei aqui, o CARF e o TIT, eles são compostos por juízes especializados nas áreas de atuação. Então, quando você vai fazer um recurso referente a, por exemplo, o ICMS dentro do TIT, quem vai analisar aquele seu recurso são pessoas especializadas naquele tipo de autuação, que conhecem detalhadamente todo tanto o Código Tributário, quanto toda a legislação que rege a matéria tributária fiscal. Já ao passo que, quando se recorre judicialmente, muitas vezes, principalmente nas comarcas menores, os juízes acabam sendo muito generalistas. Então, você tem o mesmo juiz que julga um caso de família, depois ele vai julgar um caso societário, e ele vai ter que julgar um caso tributário, onde muitas vezes a peculiaridade do caso, a dificuldade envolvida dentro daquele recurso, acaba dificultando ou até atrasando muitas vezes o julgamento, porque as questões tributárias têm modificações quase que diárias. Então é difícil para o juiz que tem que lidar com tantas matérias conseguir se aperfeiçoar e ser especializado naquela área. Então, na esfera administrativa, você acaba tendo um julgamento um pouco mais preciso naquilo que você está buscando. Mas se ainda assim não for conseguido o que se almeja na esfera administrativa, para ir para a esfera judicial? Se o contribuinte fez a sua defesa administrativa, apresentou o seu recurso, em última instância administrativa ele perdeu, ainda assim ele tem toda a esfera judicial pela frente, ele pode recorrer na esfera judicial. Ao passo que, se ele ganhar na esfera administrativa, o fisco não pode recorrer na esfera judicial. A matéria é transitada em julgado. Então, a vantagem de não entrar direto no judicial nem é para o contribuinte, nem é tanto a matéria que vai se julgar, né? Mas a possibilidade de tentar ganhar primeiro na esfera administrativa, no caso de perder, ainda tem o judicial para buscar. Sim, se ele perder, ele ainda pode, tem toda a fase judicial pela frente. Então, quer dizer, ele ainda tem uma chance a mais, por assim dizer. Já se ele entrar diretamente na esfera judicial, ele pulou uma etapa e acaba, muitas vezes, sendo prejudicado. Mas as decisões da administrativa, né, do que foi decidido na esfera administrativa, não acaba vinculando na judicial? Se for favorável ao contribuinte, sim, vincula, ou seja, o Estado não pode recorrer. Porém, se o contribuinte perder, não tem vinculação nenhuma. Ele pode recorrer, apresentar toda a matéria de prova novamente, e daí até na esfera judicial ele vai ter algumas provas que na esfera administrativa são mais difíceis, como por exemplo uma perícia mais detalhada, sendo que na esfera judicial isso é mais possível. Excelente, doutor. No próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre plano de saúde. Fiquem com a gente, voltamos já já.
Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Olá, estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e agora nesse último bloco a doutora Mayra vai falar um pouco sobre os planos de saúde. Bom, vamos à primeira pergunta que nos foi enviada. Depois da demissão, quanto tempo eu tenho de plano de saúde? E as condições do plano mudam depois da demissão? A primeira coisa que a gente tem que analisar é se a demissão foi com ou sem justa causa. Se a demissão foi com justa causa, obviamente que ele não vai ter direito à continuidade no plano. Então, um dos requisitos fundamentais é a demissão sem justa causa. O plano vai ser mantido no mesmo sistema dos ativos. Então, como o plano dá uma continuidade, né? O plano não se encerra com a rescisão do contrato. Então, do mesmo modo que o contrato mantém para os funcionários, vai manter para aqueles que estão com o contrato sendo rescindido. Então, vai ser mantido se for sem justa causa e nas mesmas condições. Só tem que lembrar que o empregado ele vai continuar pagando integralmente por esse plano. Então, se ele quiser a continuidade, ele vai passar a pagar aquilo que a empresa pagaria por ele. Então, ele vai receber o boleto do plano de saúde na sua casa e tem que efetuar para que ele seja mantido. Se isso não acontece, obviamente que nenhuma empresa de plano de saúde vai manter esse contrato, né? O tempo que ele ficaria no plano, depois da demissão, seria equivalente a um terço do período do contrato de trabalho. Então, é feito um cálculo para saber o quanto esse plano ainda se estende. Então, quanto o empregado continua beneficiário, da mesma forma que os dependentes. Eles se mantêm considerando, durante o contrato de trabalho, um terço desse período. Após é encerrado. Então, quer dizer, se eu trabalhei 6 anos, ainda tenho o direito de permanecer nas mesmas condições do plano por mais 2 anos. Isso, exatamente. Outra pergunta. Me aposentei e continuei trabalhando na empresa. Agora fui demitido sem justa causa. Tenho direito ao plano de saúde? Como faço caso o plano seja cortado? Isso é um fato que acontece muito. O empregado, ele acaba se aposentando, mas em decorrência de questões econômicas, de família, ele acaba permanecendo na empresa e dando continuidade nesse contrato de trabalho. Se ele se aposentou, permaneceu na empresa e depois foi demitido sem justa causa, obviamente que o plano de saúde também se estende. Só que daí, considerando a condição de aposentado. Uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde, a 279, ela acabou dando regras para a lei do plano de saúde que já existia. Então, foi considerado que esse empregado que se aposentou e continuou trabalhando, ele não entende que ele é um contrato rescindido, e sim um aposentado. Se ele permaneceu na empresa durante esse contrato de trabalho dele, se for superior a 10 anos, o plano de saúde é por tempo indeterminado. Se for menos de 10 anos de vigência desse contrato de trabalho, ele vai, para cada ano trabalhado, é a permanência de mais 1 ano para o plano de saúde. Então, as condições também não vão mudar. Nas mesmas condições dos empregados ativos, vão existir para o empregado aposentado.
se houver qualquer alteração, a empresa ou a prestadora de serviço do plano de saúde é obrigada a comunicar ao empregado. Então, condições, por exemplo, ele tinha enfermaria e muda para quarto particular e sem alteração de valores, ele vai ter que ser avisado disso. E se houver alteração de valores, ele também vai ter que ser avisado, porque o pagamento a partir do momento da aposentadoria e da rescisão do contrato passa a ser do ex-funcionário. Bom, no caso do empregado aposentado, o plano ter sido cortado, ele deve procurar primeiro o sindicato da categoria, porque nas convenções coletivas elas não deixam muito claro quais são os direitos com relação ao plano de saúde, elas só garantem esse direito do empregado. O sindicato vai saber encaminhar o empregado para procurar esses direitos, seja através de um advogado, seja através do Ministério do Trabalho, ele pode pleitear isso judicialmente, porque inclusive, se for no caso dele ser acometido por alguma doença, a falta desse plano de saúde vão gerar danos, não só morais como materiais. Então ele tem que procurar os seus direitos para que esse plano seja restabelecido e ele dê continuidade ou no tratamento, ou seja do dependente, para que ele não sofra maiores prejuízos. Trabalho há 20 anos na mesma empresa, mas durante esse período ela mudou de dono e de nome. Agora estou para me aposentar. Tenho direito a manter o plano? Isso vale também para minha esposa? Quanto tempo dura a manutenção do plano? Não. O plano de saúde não vai ser cortado. No artigo 25 dessa resolução normativa da ANS 279, ficou estipulado que mesmo em caso de cisão, fusão, incorporação, transformação da empresa, ainda que o contrato de trabalho tenha sido rescindido entre uma modificação e outra, e não seja sempre a mesma prestadora do serviço de saúde, ele mantém o direito. Então, se ele trabalhou há mais de 10 anos na mesma empresa, ainda que tenha havido cisão, incorporação, fusão e transformação, ele vai ter esse benefício o tempo que ele quiser. É o que a maioria das pessoas buscam até na justiça, que eles querem o plano de saúde para sempre. Eles falam assim, até quando eu morrer? Então, se ele trabalhou há mais de 10 anos, assim vai ficar, da mesma forma que para a esposa. Se a esposa era dependente dele, logicamente, durante o contrato de trabalho. Aí permanece. Perfeito, uma garantia importante. Vamos lá, mais uma pergunta. Se eu arrumar outro emprego, perco o plano da empresa que eu tenho? Não perde. O que a lei do plano de saúde e a resolução tentam proteger é justamente esse acesso a uma saúde para que até a Constituição Federal nossa protege, a vida e a saúde, o hipossuficiente. Então, se o novo emprego não dá para o empregado, esse acesso ao plano de saúde, o anterior ainda continua valendo, ele não vai ser cortado. No caso de ser cortado, obviamente ele pode procurar os seus direitos. Mas só vai ocorrer dele perder se no novo emprego houver esse benefício da empresa e ele constar como beneficiário no novo plano. Outra pergunta. O que é considerada contribuição para manter o plano depois da demissão ou da aposentadoria? Bom, contribuição, tecnicamente, seria quando tem o desconto na folha de pagamento do empregado. Então, consta lá, na descrição, plano de saúde e aquele valor que ele paga, obviamente, que não é o valor que a empresa paga pelo plano dele, seria só a contribuição do empregado no pagamento do plano, é o que consta no holerite, ou na folha de pagamento. Os nossos tribunais, tanto o nosso Tribunal de Justiça como o Superior Tribunal de Justiça e na Justiça do Trabalho, eles entendem que a contribuição não precisa
estar no Olerite. Ela não precisa estar disposta ali. Ele pode ser uma contribuição de forma indireta, porque é lógico, o plano de saúde, de todas as formas que ele puder evitar essa continuidade, porque para ele é muito mais vantajoso um novo plano com uma nova carência, um valor obviamente mais alto, porque as empresas costumam fazer os planos coletivos. A pessoa estaria fazendo um plano individual, obviamente o valor é muito diferente. Então, eles tentam barrar quando não é comprovado esse desconto em folha, essa contribuição. Se é feito somente um pagamento proporcional pelo empregado para exame ou para consultas médicas, os planos de saúde entendem que isso não seria contribuição, o que já está caindo por terra. E se for buscado esse direito através da justiça, o plano de saúde é obrigado a reintegrar o funcionário, ou o ex-funcionário, no caso. Porque entende-se que quando o funcionário ele não contribui para esse plano de saúde, mas o trabalho dele, né, o emprego dele faz com que ele tenha esse benefício, então, obviamente, essa é uma contribuição indireta. Esse plano não existiria se ele não estivesse exercendo sua função, seu trabalho em determinada empresa. Então, os tribunais entendem que, de forma indireta, esse pagamento está sendo realizado. Então, por estar sendo realizado só com o trabalho, é que o plano de saúde deve ser mantido. Então, a contribuição pode ser tanto da forma direta como da forma indireta, e ele vai continuar sendo beneficiário do plano. Ok. Bom, muito obrigado, doutora Mayra, pelos esclarecimentos. Acho que foram muito proveitosos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço aos telespectadores pela audiência e até a próxima. Obrigada, Rodrigo. E você, telespectador, que tiver uma dúvida, mande pra gente, que assim que possível iremos respondê-las. E até a próxima.